Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o nosso Senhor Jesus no Getsemane, o que aconteceu no Monte das Oliveiras. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreva, dê aquele joinha, compartilhe também para que vidas sejam alcançadas, edificadas pela palavra do nosso Senhor Jesus. O que aconteceu com Jesus no Getsemane? A Bíblia registra em detalhes tudo o que aconteceu com Jesus no Getsemane. Aquele jardim foi o local onde ocorreu os últimos eventos que precedem a prisão do Senhor Jesus, no Getsemane. Jesus orou ao Pai, exortou os discípulos, teve sua traição consumida por Judas, curou Malco, declarou sua divindade e se entregou aos soldados que foram ali para prendê-lo. De fato, há muito que podemos aprender com Jesus lá no Getsemane. Neste vídeo, iremos pontuar os eventos que ocorreram naquele jardim com o nosso Senhor. A chegada de Jesus no Getsemane, após ter celebrado a última Páscoa, instituído a ceia do Senhor, a Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, acompanhado de seus discípulos. O texto bíblico indica que o Getsemane era um jardim que ficava em algum lugar relacionado ao Monte das Oliveiras, do outro lado do ribeiro de Cedron, registrado lá em Lucas 22:40 e também em Evangelho de João 18:1. Muito provavelmente tratava-se de um bosque de oliveira. Chegando ao Getsemane, Jesus deu ordem para que seus discípulos esperassem em um determinado lugar. Enquanto ele fosse um pouco mais adiante orar, Jesus levantou consigo somente Pedro, Tiago e João. Mateus 26:37. A oração de Jesus no Getsemane. O tempo que Jesus esteve no Getsemane não foi fácil para ele. A Bíblia diz que Jesus estava muito angustiado. Inclusive ele disse aos seus 3 discípulos mais próximos que a sua alma estava profundamente triste até a morte, registrado em Mateus 23:38. Então ele pediu que os seus 3 discípulos vigiassem juntamente com ele ali. Em seguida, Jesus foi para um lugar um pouco mais reservado e prostrou-se sobre o seu rosto, orou ao Pai. Foi aquela ocasião que Jesus fez a conhecida oração: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. A oração de Jesus no Getsemane foi intensa. Que o escritor dos Hebreus diz que Jesus clamou ao Pai com lágrimas. Alguns comentaristas dizem que talvez a oração de Jesus no Getsemane tenha dado a origem ao costume cristão de orar ajoelhado. Vale lembrar que os judeus geralmente oravam em pé. O evangelista Lucas também traz 2 informações importantes sobre o que aconteceu com Jesus no Getsemane. Enquanto ele orava, o escritor bíblico diz que tamanha foi a angústia de Cristo, que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele também informou que um anjo do céu apareceu para confortar Jesus. Lucas 22:43-44. Mateus ainda esclarece que naquela noite Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. No intervalo entre a oração e outra, Jesus sempre encontrou seus discípulos dormindo. Foi nesse contexto que Jesus fez a seguinte exortação: vigiai e orai, porque não
porque não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A prisão de Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que, em certo momento da noite, Judas Iscariote chegou ao Getsemane acompanhado dos guardas do templo. E os soldados romanos e os judeus identificou Jesus no Getsemane, saudando-o com um beijo no rosto. Estudiosos dizem que não era incomum que a guarda do templo demonstrasse, um comportamento violento e agressivo. Além disso, a guarda do templo, os legionários, vamos dizer assim, romanos, carregavam ramas. O apóstolo João e os evangelistas Marcos indicam que havia entre eles quem tivesse, ou seja, alguém que tivesse armado com porretes, espadas, tochas. Nós vemos isso lá em Marcos 14, 43. Nas palavras do próprio Jesus, aquelas pessoas tinham ido prendê-lo como se ele fosse um verdadeiro criminoso. Marcos 14, 48. Mas a verdadeira identidade de Jesus estava prestes a ser revelada, uma vez que bem ali diante dos seus olhos, daqueles que foram ao Getsemane prendê-lo, os textos bíblicos sobre Jesus no Getsemane revelam tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Se por um lado podemos ver Jesus clamando ao Pai num estado de angústia tão grande a ponto de seu suor se tornar como sangue, por outro lado podemos vê-lo como um verdadeiro filho de Deus, capaz de realizar milagres e com autoridade, tal para reivindicar a presença dos demais 12, falando também das religiões de anjos, que fosse preciso. A revelação da divindade de Jesus no Getsemane, a Bíblia, ela diz que o próprio Senhor Jesus perguntou ao grupo de soldados sobre quem eles estavam procurando. Os guardas e oficiais responderam-lhe que procuravam Jesus de Nazaré. Então, prontamente, Jesus lhe respondeu: sou eu. Quando Jesus se identificou, dessa forma, o texto bíblico diz que todos caíram por terra. João 18,6. Sim, aqueles que poucos antes estavam clamando ao Pai com suor e lágrima, era também o Rei do Universo, cuja presença do homem estava ali. E ninguém poderia resistir o eu sou de Jesus. Aqueles homens tinham ido muito bem equipados para prender Jesus, mas não puderam resistir ao peso da majestade do Filho de Deus. Quem sabe aqueles homens tenham percebido que, apesar de suas armas e suas vantagens numéricas, na verdade era Cristo quem tinha o controle da situação. Isso falando no controle da situação de suas mãos. Aquele que não foi da prisão forçada, mas foi voluntário. Além disso, é significativa a conexão entre a resposta de Jesus, o eu sou, e o nome pessoal de Deus revelado em todo o Antigo Testamento. Eu sou. Lá em Êxodo, quando Deus revelou a Moisés, Êxodo 3,14. Mas o apóstolo Pedro foi alguém que parece não ter entendido a situação, na tensão do momento em que Jesus estava sendo preso no Getsemane. A Bíblia diz que o efeito do discípulo, ao desempenhou aquela espada, ele corta a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote.
Mas a Bíblia diz que imediatamente Jesus tocou na orelha de Malco. Depois Jesus disse que se quisesse um exército celestial, estava ali ao seu dispor. Contudo, o texto bíblico revela que Jesus no Getsêmani estava também cumprindo as Escrituras. Nada abalaria sua fidelidade à palavra, o plano da salvação, concebido antes mesmo da fundação do mundo. Não fracassaria. As promessas anunciadas desde o princípio não seriam frustradas. Nada o faria se desviar do caminho da cruz, querido. Então, o Senhor Jesus foi detido pelos guardas e conduzido à sequência, ou seja, a sequência de interrogatório. João 18, 12 ao 40. Depois do Getsêmani, tão logo haveria de acontecer a crucificação do nosso Senhor Jesus.